Hoje vamos mergulhar de cabeça em um personagem que dispensa apresentações, mas que parece estar sempre em busca de uma. O ministro Alexandre de Moraes. Sim, ele mesmo, o homem que para muitos é a personificação da lei e da ordem, e para outros um enigma ambulante. Um misto de super-herói e vilão de quadrinhos ao mesmo tempo, dependendo do ângulo da câmera ou do processo que você estiver assistindo. Alexandre de Moraes, o Xandão, o Implacável, o xerife do STF, tantos apelidos para um homem só que parece ter mais vidas que um gato e mais processos que um cartório em dia de mutirão. Mas quem é esse homem por trás da toga, de semblante sério e das decisões que fazem o Brasil parar? Vamos desvendar essa figura complexa. Neste dossiê, vamos traçar a trajetória de Alexandre de Moraes, desde seus primeiros passos na academia até a sua ascensão meteórica ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral. Prepare-se para uma viagem no tempo, com escalas em momentos polêmicos, decisões controversas e, quem sabe, algumas revelações que farão você se questionar se a vida imita a arte ou se a arte imita a vida. Ou se, no caso do Xandão, a vida imita o roteiro de filme de ação, com toques de comédia pastelão. Nosso objetivo aqui não é fazer julgamento final, mas sim apresentar os fatos, as nuances e as contradições que permeiam a figura de Alexandre de Moraes. Afinal, um país onde a política e a justiça se misturam como ingredientes de uma feijoada bem temperada, é fundamental entender quem são os cozinheiros e quais os temperos que eles usam. E convenhamos, o tempero do Xandão é no mínimo exótico. Então pegue a pipoca, ajuste seus óculos e prepare-se para Ajustem seus óculos e prepare-se para o dossiê de Alexandre de Moraes. A verdade pode ser surpreendente, a crítica pode ser afiada e o bom humor? O bom humor é garantido, porque no final das contas rir para não chorar é a melhor estratégia para sobreviver ao noticiário brasileiro. Alexandre de Moraes, nascido em São Paulo em 1968, não é um novato no mundo jurídico não, longe disso. Sua formação acadêmica é daquelas que impressiona até os mais céticos dos professores universitários. Jurista, magistrado, professor político. Ufa! Parece que o currículo do homem é maior que a lista de espera para uma vaga no Hospital do SUS. E para quem pensa que ele chegou onde chegou por acaso, está muito enganado. Ou talvez não. Afinal, no Brasil, o acaso às vezes tem um sobrenome bem conhecido. Ele se graduou em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a famosa USP, em 1990. E não parou por aí. Tornou-se doutor em Direito do Estado em 2000, sob orientação de ninguém menos que Dalmo Dallari. Sim, Dalmo Dallari, para quem não sabe, é como ter um mestre Jedi te ensinando a usar a força. E o Xandão aparentemente aprendeu a usar a força, e a caneta também. Em 2001, ele obteve a livre docência e depois se tornou professor associado do Departamento de Direito do Estado da USP. Além disso, também é professor titular de Direito Eleitoral na Universidade Presbiteriana Mackenzie desde 1999, ou seja, o homem é um poço de conhecimento jurídico, ou pelo menos um poço com muitos livros, alguns deles, como veremos, com trechos um tanto familiares. Mas a carreira de Moraes não se limitou aos corredores da academia. Ele foi promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, de 1991 até 2002. Imagine só, o Xandão, promotor, devia ser um terror para os réus. Depois ele pediu exoneração para assumir o cargo de secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, nomeado pelo ex-governador Geraldo Alckmin. Sim, o mesmo Alckmin que hoje é vice-presidente. O mundo dá voltas e a política brasileira dá cambalhotas. De 2005 a 2007, ele foi presidente da FEBEM de São Paulo, atual Fundação Casa. Para quem não se lembra, a FEBEM era o caldeirão de problemas. E o Xandão esteve lá, na linha de frente. Deve ter sido uma experiência e tanto para quem hoje lida com os problemas do Brasil em nível federal. Talvez a experiência na FEBEM tenha sido um treinamento intensivo para o que viria pela frente. Lidar com adolescentes rebeldes, digo, políticos e empresários, com problemas com a lei. Ele foi membro do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, antes de julgar, ele já estava fiscalizando quem julgava, uma espécie de olho que tudo vê do judiciário, preparando-se para o grande salto. E que salto! Do berço acadêmico ao palco jurídico, Alexandre de Moraes construiu uma carreira sólida, com passagem por diversas esferas do poder. Uma trajetória que à primeira vista parece impecável,
Mas como em toda boa história, os detalhes fazem toda a diferença. E os detalhes, meus amigos, são sempre os mais saborosos. Chegamos então ao ponto alto da nossa narrativa, a nomeação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal em 2017. A vaga era de Teori Zavascki, um ministro respeitado que nos deixou de forma trágica em um acidente aéreo. Como em todo bom enredo, a substituição não poderia ser menos dramática. Michel Temer, o então presidente, tinha a missão de escolher um novo nome, e a escolha recaiu sobre o nosso protagonista. Uma escolha que, como era de se esperar, que gerou mais burburinho que panela de pressão em dia de feijoada. A indicação de Moraes para o STF foi um daqueles momentos em que o Brasil inteiro parou para assistir. Afinal, não é todo dia ex-secretário da Justiça e um ex-ministro da Justiça de um governo polêmico, o do Temer, é alçado à mais alta corte do país. A sabatina no Senado então virou um espetáculo à parte. E aqui, meus amigos, a ironia da vida se manifesta. Em sua plenitude. O evento foi um recorde de participação popular no portal E-Cidadania, com mais de 1.600 manifestações, 1.600 pessoas querendo saber o que o futuro ministro tinha a dizer. Parecia que o povo estava mais interessado em saber quem seria o novo xerife do que em assistir uma novela das 9. E das 12 perguntas feitas pelo relator da sabatina, o senador Eduardo Braga, 10 foram enviadas por cidadãos, ou seja, o povo perguntou e o Xandão respondeu, ou tentou, mas nem tudo foram flores na sabatina. Longe disso, antes mesmo de pisar no tapete vermelho do Senado, Moraes já estava envolvido em uma polêmica que faria qualquer acadêmico arrepiar os cabelos. A acusação de plágio. Sim, plágio. Aquele pecado capital do mundo universitário. No livro Direitos Humanos Fundamentais, ele teria copiado trechos de Francisco Rubio Llorente, um jurista espanhol, sem dar os devidos créditos. A defesa de Moraes? Essa é clássica. A obra estava na bibliografia. É como se você copiasse a prova do colega e dissesse para o professor, mas o nome dele estava na minha lista de amigos, professor. Juristas de peso apontaram o plágio e até a viúva de Llorente e um colaborador do autor reprovaram a cópia. O caso é tão peculiar que um dos trechos copiados de Llorente já era uma citação de sentença do Tribunal Constitucional da Espanha, ou seja, sem direito autoral do próprio Llorente. É o plágio do plágio, uma metaplágio, um plágio com camadas como uma cebola jurídica. E se o plágio não fosse o suficiente para esquentar o clima, teve a sabatina informal no barco. Sim, você não escutou errado. Semanas antes da sabatina oficial no Senado, Moraes se encontrou com senadores a bordo de um barco pertencente ao senador goiano Hilder Moraes, uma espécie de reunião de amigos em alto mar, onde o indicado teria passado por uma sabatina informal. Juristas criticaram a postura classificando-a como inadequada. E com razão. Imagina a cena, o futuro ministro do STF em um barco com senadores discutindo os rumos do país. Parece roteiro de filme com comédia pastelão, com direito a trilha sonora de suspense e um final inesperado. Esse episódio é perfeito para criticar a falta de transparência e a promiscuidade entre os poderes. A imagem do Xandão em um barco sendo sabatado informalmente é impagável e merece um bom espaço no nosso roteiro. No dia seguinte, sabatina oficial, o plenário do Senado Federal aprovou a indicação de Moraes para o Supremo, com 55 votos favoráveis e 3 contrários. No mesmo dia, ele foi nomeado pelo presidente Michel Temer. E assim, em 22 de março de 2017, Alexandre de Moraes tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma sessão rápida, cheia de polêmica e com um currículo que, para alguns, era impecável e para outros, questionável. Mas uma coisa é certa, a chegada de Moraes ao STF não passou despercebida e o Brasil estava prestes a conhecer um novo estilo de atuação na mais alta corte do país. E esse estilo, meus amigos, é o que vamos explorar agora. Com todas as suas nuances controversas, com a toga devidamente vestida e o assento no STF garantido, Alexandre de Moraes não demorou a mostrar a que veio. E como um bom enredo de filme de ação, a sua atuação no Supremo foi marcada por reviravoltas, decisões que dividiram opiniões e, claro, muita polêmica. O Xandão em ação é um espetáculo à parte e o Brasil, de certa forma, se acostumou a ver o ministro no centro dos holofotes, seja por suas decisões, seja por suas peculiaridades. Um dos primeiros grandes palcos para a atuação de Moraes foi a Operação Lava Jato. A Lava Jato, aquela novela que durou anos, com mais capítulos que a Bíblia Sagrada e mais personagens que uma enciclopédia. E nesse cenário complexo, o Xandão se posicionou. Sua atuação na Lava Jato foi para alguns um alento, um sinal de que a justiça estava sendo feita.
para outros um motivo de preocupação, o indício que os limites estavam sendo testados. O fato é que Moraes não se furtou a tomar decisões importantes, muitas delas com grande impacto político e jurídico, e como sempre suas decisões geraram debates acalorados, com defensores e críticos se digladiando nas redes sociais e nos corredores do poder. É a prova de que, no Brasil, a justiça é um esporte de contato e o Xandão joga com a intensidade de um final de campeonato. Mas a Lava Jato foi apenas o aquecimento. O verdadeiro show de Alexandre de Moraes começou a ganhar contornos mais definidos em outros casos, especialmente aqueles relacionados à liberdade de expressão e à internet. E aqui, meus amigos, entramos em um terreno minado, onde o humor e a crítica se misturam com a seriedade do tema. A atuação de Moraes em casos de censura e revogação de atos, por exemplo, levantou sobrancelhas e gerou discussões acaloradas sobre os limites do poder judiciário. Quando o ministro determinou a remoção do conteúdo da internet, muitos viram nisso uma afronta à liberdade de expressão, um cala-boca judicial. Outros, por sua vez, defenderam a medida como necessária para combater as desinformações e os ataques às instituições. É a velha dicotomia, liberdade versus responsabilidade, com o Xandão no meio do furacão, decidindo quem pode falar e quem deve se calar. Um caso emblemático foi a suspensão de nomeação para a Diretoria Geral da Polícia Federal, uma decisão que mais uma vez colocou o ministro no centro da controvérsia. Para os críticos, a medida foi uma interferência indevida do Judiciário em assuntos do Executivo. Para defensores, uma forma de garantir a autonomia da Polícia Federal e evitar emparelhamento. É como um jogo de xadrez em alta velocidade, com o Xandão movendo as peças de forma imprevisível, deixando adversários e aliados em suspense. E nesse jogo, a cada movimento, uma nova polêmica surge, alimentando o debate público, e não podemos esquecer do pedido de impeachment. Sim, o Alexandre também foi alvo de pedido de impeachment, sinal de que quando se está no centro do poder, a corda bamba é o seu palco. Os pedidos, claro, não prosperaram, mas servem para ilustrar a intensidade das paixões que o ministro desperta. É como um astro de rock amado por uns, odiado por outros, mas nunca ignorado. Recentemente, a suspensão do X no Brasil, o antigo Twitter, foi mais um capítulo na saga Alexandre de Moraes. A decisão, que gerou repercussão internacional, colocou o ministro em rota de colisão com o bilionário Elon Musk, dono da plataforma. É o Xandão versus o Musk, uma batalha de titãs que parece saída de um filme de ficção científica. De um lado, o ministro defendendo a soberania nacional e o combate à desinformação. Do outro, o empresário defendendo a liberdade de expressão e criticando o que ele chamou de censura. Quem está certo? Quem está errado? A verdade é que nesse embate, o Brasil se tornou um laboratório de teste para os limites da internet e do poder judiciário. E o Xandão, mais uma vez, está no comando do experimento, com o mundo assistindo e a gente aqui tentando entender o que está acontecendo. E claro, rindo para não chorar. Em suma, a atuação do Alexandre de Moraes no STF é um mosaico de decisões impactantes, polêmicas e, para alguns, até mesmo controversas. Ele se tornou uma figura central na política brasileira, um ministro que não tem medo de tomar decisões impopulares e de enfrentar poderosos. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo na sua trajetória, explorando seu papel no Tribunal Superior Eleitoral e outras facetas dessa figura inesquecível. Se a atuação de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal já era digna de um blockbuster, sua passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, elevou o nível da trama para uma superprodução. No TSE, o Xandão assumiu o papel de maestro das urnas, garantindo a lisura do processo eleitoral em um dos períodos mais turbulentos da história política brasileira. E como um bom maestro, ele não hesitou em usar a batuta para manter a orquestra em sintonia, mesmo que alguns músicos insistissem em tocar fora do ritmo. Sua presidência no TSE, especialmente durante as eleições de 2022, foi um verdadeiro teste de fogo, com a polarização política atingindo níveis estratosféricos e a disseminação de desinformação se tornando uma praga. Moraes se viu na linha de frente do combate às fake news e aos ataques ao sistema eleitoral, e ele não aliviou. Decisões rápidas, multas pesadas e o bloqueio de contas em redes sociais se tornaram a marca registrada da sua gestão. Para os defensores da democracia, ele foi o guardião das urnas, o herói que salvou o processo eleitoral de um colapso. Para os críticos, ele foi o censor, um ditador que cerceou a liberdade de expressão e perseguiu adversários políticos. É a velha história, o mesmo homem, duas narrativas completamente opostas. Imagina a cena, o Xandão com seu semblante sério, enfrentando uma enxurrada de desinformação, como um cavaleiro solitário contra um exército de trolls. Ele, que já havia sido acusado de plágio na academia, agora era o defensor da verdade nas redes sociais. A ironia é deliciosa e merece ser explorada.
Afinal, quem diria que o homem que um dia foi criticado por copiar textos alheios se tornaria o principal algoz daqueles que espalham mentiras? É a prova que a vida, ou pelo menos a vida política brasileira, é cheia de reviravoltas inesperadas. Além da sua atuação no TSE, é importante dar uma olhada na vida pessoal de Alexandre de Moraes. Afinal, por trás da toga e das decisões impactantes, existe um ser humano. A vida pessoal de figuras públicas como Moraes é sempre um ponto de curiosidade. Sabemos que ele é casado e tem filhos. Podemos imaginar as cenas de Xandão em casa, tentando explicar para a família as últimas polêmicas, ou talvez relaxando com um bom livro, desde que não seja Francisco Rubio Lorente. Sua trajetória, desde a formação acadêmica até os cargos de destaque no judiciário, mostra uma dedicação e uma ascensão impressionantes. Mas como vimos, essa ascensão não foi isenta de controvérsias. A figura de Alexandre de Moraes é um espelho das tensões e contradições da sociedade brasileira. Ele é ao mesmo tempo admirado e detestado, respeitado e temido. E essa complexidade é o que o torna um personagem tão fascinante para ser dissercado em um dossiê que busca ir além da superfície. Chegamos ao grande finale do nosso dossiê sobre Alexandre de Moraes. Depois de mergulhados em sua formação acadêmica, sua ascensão meteórica ao STF, suas polêmicas como plágio e sabatinas em barcos com senadores e a sua atuação como maestro das urnas no TSE, é hora de tentar amarrar todas as pontas e entender o legado desse personagem que, para o bem ou para o mal, se tornou uma figura central na paisagem política e jurídica brasileira. O Xandão, meus amigos, é um fenômeno, um daqueles personagens que a gente ama odiar ou odeia amar, dependendo do dia e da manchete. O que podemos dizer sobre Alexandre de Moraes? Ele é sem dúvida nenhuma um jurista de mão cheia, com um currículo invejável e uma capacidade de trabalho que faria qualquer mortal se sentir um preguiçoso. Sua trajetória é marcada por uma ascensão rápida e por uma habilidade notável de transitar entre diferentes esferas do poder, da academia ao Ministério Público, da Secretaria do Estado ao Supremo Tribunal Federal. Ele é um exemplo de como a persistência e a ambição podem levar um indivíduo ao topo da pirâmide, mesmo que no caminho ele deixe, digamos, detalhes para trás. Mas como vimos, a trajetória do Xandão não é um mar de rosas. As acusações de plágio e sabatina informal no barco, as decisões controversas sobre liberdade de expressão e a suspensão de contas em redes sociais, tudo isso contribuiu para a construção de uma figura complexa, que desafia rótulos e simplificações. Ele é ao mesmo tempo o guardião da Constituição e o algoz da liberdade, o defensor da ordem e o gerador de caos. É como um personagem de Shakespeare, cheio de contradições e dilemas, mas um toque de comédia brasileira que toma ainda mais fascinante. É justamente nessa complexidade que reside o humor e a crítica. O humor porque a vida imita a arte, e a política brasileira muitas vezes parece um roteiro de comédia. Crítica porque é fundamental questionar o poder, analisar suas ações e cobrar transparência e responsabilidade. Alexandre de Moraes, como qualquer figura pública, está sujeita ao escrutínio e é o nosso papel como cidadãos fazer esse escrutínio de forma inteligente, com base em fatos, mas sem abrir mão do bom humor que nos ajuda a manter a sanidade em tempos tão interessantes. O legado de Xandão ainda está sendo escrito. Ele é um ministro que não tem medo de tomar decisões impopulares, de enfrentar poderosos e de se posicionar em temas sensíveis. Para alguns, ele é um herói que salvou a democracia brasileira. Para outros, um vilão que ameaça as liberdades individuais. A verdade, como sempre, deve estar em algum lugar no meio, em um terreno cinzento onde as nuances são mais importantes do que os extremos. E o que podemos aprender com a trajetória de Alexandre de Moraes? Que o poder, quando concentrado, pode ser perigoso, mesmo que exercido com as melhores das intenções, e que no final das contas, a melhor forma de lidar com as figuras complexas da nossa política é um olhar atento para os fatos. Então, meus amigos, chegamos ao fim do nosso dossiê. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pela trajetória de Alexandre de Moraes, com todas as suas curvas, desvios e, claro, momentos hilários. Lembre-se, o conhecimento é a melhor arma contra a desinformação, e o bom humor é o melhor antídoto contra o desespero. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e sua família, porque o Brasil é uma fonte inesgotável de personagens e histórias que merecem ser contadas, analisadas e, claro, satirizadas. Me conta aqui nos comentários sobre qual personalidade você quer que eu fale aqui no próximo vídeo. Até a próxima, meu consagrado. Fui!